Guia teórico para a prova de arraiz amador. Capítulo 1. Terminologia básica de embarcações. Arraiz significa patrão de barcos. Amador designa o caráter não profissional desta habilitação. Obtém-se esta e as demais carteiras de habilitação náutica mediante aprovação em exame teórico, contendo 40 questões de múltipla escolha, sendo considerado aprovado o candidato que acertar 20 questões. A carteira de habilitação de amador tem validade de 10 anos, a partir da data de emissão, e deverá ser revalidada ao final desse período em uma capitania, delegacia ou agência da Marinha do Brasil. Regiões onde o habilitado pode navegar. Arraiz amador, dentro dos limites da navegação interior, portos, rios, lagos e bacias. Mestre amador, entre portos nacionais, não saindo do limite de visibilidade da costa. Capitão amador, entre portos nacionais e internacionais. Embarcação: qualquer construção capaz de se locomover na água, quaisquer que sejam suas características. São partes de uma embarcação: proa, popa, boca, quilha, bordos e convés. A extremidade anterior ou avante é denominada proa da embarcação. A extremidade posterior ou a ré é denominada popa da embarcação. Os bordos são os lados de uma embarcação. O lado esquerdo é denominado bombordo. O lado direito de uma embarcação é denominado boreste. Construção do casco de uma embarcação. Quilha é a peça de madeira disposta de proa a popa que serve de base à construção de toda embarcação. Roda de proa é peça de aço montada na extremidade divante da quilha, fechando a ossada. Cadaste, peça montada na extremidade posterior da quilha, fechando a ossada. Cavernas, peças curvas que se fixam na quilha em direção perpendicular a ela e que servem para dar a forma do casco. Longarinas, peças colocadas de proa a popa na parte interna das cavernas, ligando-as entre si. Vaus, viga estrutural colocada no sentido transversal. Sua estrutura serve para sustentar o forro dos convéses. Direções relativas de uma embarcação. Proa, direção relativa 000 graus. Bochecha, direção relativa 045 graus, bochecha de boreste. Través de boreste, direção relativa 090 graus. Alheta de boreste, direção relativa 135 graus. Popa, direção relativa 180 graus. Alheta de bombordo, direção relativa 225 graus. Través de bombordo, direção relativa 270 graus. Bochecha de bombordo, direção relativa 315 graus. A parte do barco que corresponde a 000 chamamos de proa. Um objeto que esteja por nossa alheta de bombordo está na marcação relativa 225 graus. Você está no convés principal olhando para a proa. A parte curva do costado a bombordo, junto à roda de proa, chama-se bochecha de bombordo.
Dimensões lineares de uma embarcação. Boca é a maior largura de uma embarcação. Comprimento de arqueação é o comprimento real do casco de uma embarcação. Borda livre, distância vertical da linha d'água ao convés. Calado da embarcação é a altura entre a superfície da água e a parte mais baixa da embarcação. O convés que vai da proa à popa e dá fechamento ao casco chama-se convés principal. Contorno e pontal. Contorno é a medida sobre o casco da borda do convés de bombordo a de boreste, ignorando a quilha para veleiros. Pontal é a borda livre, mas calado. Observação: devemos considerar o calado por ocasião da leitura do ecobatímetro. Obras vivas e obras mortas. Obras vivas é a parte do costado sempre abaixo do plano de flutuação. É também chamado de carena. Trim ou compasso. Embarcação derrabada. O calado avante é menor do que o calado a ré. Embarcação trimada. O calado avante é igual ao calado a ré. Embarcação embicada. O calado avante é maior do que o calado a ré. O excesso de peso em partes altas da embarcação ou a má distribuição de pessoas em relação às laterais prejudica a estabilidade da embarcação. Leme e hélice. Leme é a estrutura metálica ou de madeira que tem por finalidade dar direção à embarcação e mantê-la no rumo determinado. São partes do leme: madre, cana e porta. Hélice é a estrutura metálica que possui pás e serve para movimentar a embarcação através de seu próprio giro, acoplada a um motor através de um eixo longitudinal. Amarras e âncoras. Amarras são cabos que ligam o barco à âncora. As marcas pré-estabelecidas na amarra servem para indicar a quantidade de amarra que foi largada durante o fundeio. Âncoras são peças metálicas capazes de prender no fundo para permitir que a embarcação se mantenha fundeada. Danfor é o tipo de âncora mais comum a bordo das embarcações de esporte e recreio.